Tá. Tudo bom? Olá! Tudo bem? Como é que vai, Carlos? Olha, primeiro, para mim, eu quero dizer que é uma alegria. Você não sabe o tamanho da minha Imagino. alegria, do tamanho da minha alegria de ter você aqui falando para pequenos e médios empresários do interior da Paraíba. Eu estou numa cidade Muito chamada bom. Patos. É uma Eu cidade. conheço, Patos. Ah, você conhece Patos? Que bom. Ah, Ah, que bom. E muita gente aqui lhe conhece. Quando eu falei que, divulgando, eu disse, não, não acredito, vou acompanhar, vou entrar, que eu bom. vou indo. Então, assim, Carlos, então, o que é. E Ferreirinha, né? Eu quero dizer primeiro que eu conheci você através de um grande mentor meu, que é Conrado Adolfo. Foi ele que me apresentou sobre você, não é? Que maravilha. Então, assim, aí eu disse, não, eu vou procurar, eu trouxe Liane Ferrari semana passada, ela falou sobre você, eu disse, não, eu vou ter que falar com ele, é muito difícil, mas eu vou Mas por ter... que que é muito difícil? Não foi difícil. Você entrou em contato, eu te respondi. Que dificuldade é essa daí? É porque as Não tem, pessoas dizem não. assim, não, ele é muito difícil, é muito difícil de Não. falar com ele e tal, eu disse, não, mas eu vou Foi tentar. difícil, Não, Moisés? foi não, não foi difícil, Então, no então não instante acredito, você... É não verdade, acredito no folclore, não. As pessoas é, criam folclores. Não é tem nada verdade. disso. Então, Carlos, Muito vamos lá. obrigado, tá, Moisés? Obrigado pela sua abertura, pela sua gentileza. Muito gentil, você foi muito especial na Ah, troca comigo desde semana passada. Muito obrigado. Mas olha só, Carlos, eu queria que você falasse para nós, para os empreendedores que estão aqui, como as marcas de luxo, você que é uma autoridade nisso aí na América Latina, como é que elas podem influenciar no pequeno e no médio empresário? De que forma eles podem aproveitar o que estão vendo lá, não é? E trazer para o mercado deles. Olha, Moisés, primeiro, mais uma vez, obrigado. E queria aqui, pode me chamar de Ferreirinha, tá? Ah, Não tá acha que bom, tá é bom. formalidade, não. É o nome mesmo. Acho que tem, primeiro, de imediato, dois comentários que eu vejo importantes. Primeiro, eu sou um pequeno empresário, e isso é muito importante dentro dessa contextualização de troca, para que não fique distante quando você fala dessa questão dessa pseudo-dificuldade inexistente, mas eu sou um pequeno empresário, duas empresas que são pequenas, o que isso já por si só me compete aí numa conversa. Depois, eu há muitos anos, Moisés, faço trabalhos com o Sebrae Nacional em diversas regiões do Brasil, e que o foco, evidentemente, é no microempresário, é no pequeno empresário, é no autônomo, é no liberal, e aí nas pequenas empresas, e muitas delas, inclusive, no patamar de microempresário. Então, uma vez dito isso, o primeiro ponto na sua pergunta é lembrar de forma muito clara que a maior parte das marcas de luxo, a maior parte delas, não nasceram grandes, elas nasceram pequenas. Elas nasceram pequenas ao longo da história de muitas das marcas que hoje são símbolos importantes no mundo, elas eram pequenas empresas e muitas delas associadas a histórias familiares, a histórias de artesãos, a histórias de contadores de histórias de uma forma geral, que ao longo do tempo foram se posicionando como diferenciadas, elevadas, e até que em algum momento, nesses últimos 30 anos, essa profissionalização da atividade do luxo fez com que muitas dessas empresas pequenas se tornassem parte de grupos muito grandes. Mas o primeiro ponto fundamental que eu vejo, Moisés, é que tem que tirar dessa ideia do pequeno empresário, do microempresário, essa sensação que as empresas nascem grandes. Elas não nascem grandes. A maior parte das empresas nascem pequenas. E através desse desenvolvimento, e aí tem uma série de questões, né? E aonde que em algum momento entra a sorte, eu acho que a sorte é a última coisa que acontece dentro desse papel. De uma forma geral, Moisés, aquilo que é meu viés conector de inteligência ao longo desses quase 30 anos dedicados para entender o luxo como uma atividade de gestão, existem características ali que podem ser usadas por nós em qualquer tipo de empresa, em qualquer atividade. Uma capacidade única de resiliência. A maior parte dessas empresas já passaram pela queda do mercado americano, pela queda do mercado japonês, pelo Ebola, pelo SARS, pela Segunda Guerra Mundial. Algumas delas passaram, inclusive, duas guerras mundiais, a primeira e a segunda.
e elas possuem uma característica de absorverem esse impacto e traduzirem esse impacto numa leitura muito apropriada do tempo presente. Eu vejo que essas empresas, elas não deixam de dedicar esforços para fazer uma interpretação daquilo que está acontecendo no agora. E é isso que eu tenho dito muito nessas últimas semanas de Brasil e, evidentemente, de mundo, onde eu digo que nós, como empresários pequenos, grandes e micros, precisamos imediatamente exercitar a nossa resiliência por uma análise fria do que está acontecendo agora e tomar as decisões que sejam necessárias, mas, ao mesmo tempo, traduzir essa angústia numa energia de recriação, de desenho estratégico de quem seremos nós ao final dessa travessia. Então, as marcas de luxo, a resiliência, a capacidade de ler o tempo presente, o olhar do longo prazo, o comprometimento imperativo com a excelência, um patamar absolutamente focado em trabalhar com a diferenciação, não importa em quê, mas as marcas de luxo têm uma obstinação de mostrar para o cliente o tempo inteiro aonde elas se diferenciam. Destaque aonde você pode ser competitivo, deixe claro essa diferenciação o tempo inteiro. Eu costumo dizer que luxo é um termo em latim, Moisés, que vem de um termo em latim chamado lux, que quer dizer luz. Então, há uma linguagem nossa, tradicional no MCF, minha particular, que eu digo que as marcas de luxo, elas iluminam, elas destacam aonde elas conseguem verdadeiramente se diferenciar perante o olhar do cliente. A gente diz assim, quanto mais luz, menos sombra. Não é É verdade? exatamente isso. Não é verdade? É exatamente isso. A sombra é a ausência da luz, né? Da incidência da luz direta. Então, Excelente esse comentário que você fez, muito então, bom. quanto mais luz, menos sombra. Então, assim, Muito bom. o micro, o pequeno, às vezes, falta neles é a forma deles acreditarem que o negócio deles podem dar certo. Quando você olha para mim aí e fala para a gente, todo mundo nasce pequeno. E é verdade. Agora, a descrença, a falta da gestão, porque assim, muita gente hoje joga no marketing. Ah, o mal eu tenho que aparecer, mas se você não tiver uma boa gestão no seu negócio, você não consegue encontrar diferencial, inclusive ser resiliente, inclusive ter uns bons profissionais trabalhando com você. E isso é um foco que acontece hoje nos pequenos negócios, nos grandes negócios também. Se não tiver gestão, Ferreirinha, não vai adiantar. Não tem marketing que dê jeito, não tem posicionamento que dê jeito. O que é que você acha sobre isso? Não, concordo. Imagina, Moisés, não é nem o que eu acho, eu concordo plenamente com isso, eu estou alinhado a isso. O marketing, e aí considerando que você é um profissional especialista nessa área, o marketing, Moisés, é uma das ações e uma das ferramentas, ela não é a única. Né? Até esse é um equívoco, né? Quando as empresas dependem muito do marketing e vão negligenciando as outras ferramentas importantes da gestão, evidentemente que não há um resultado alinhado e harmonizado com aquilo que se espera. Eu vejo assim, Moisés, o acreditar no seu negócio é um dos passos fundamentais, né? Como existem uma série de outros passos. Agora, é importante também, e aí me permita 2 comentários, o primeiro deles é entender que a dinâmica é um ser, gestão, empresas, marcas, são seres vivos, né? Então, ao longo do caminho, nós vamos encontrando obstáculos. Eu vi que alguém escreveu aí rapidamente sobre tudo começa na comunicação, não necessariamente. Existem diversas empresas que a comunicação é um dos elementos para corroborar no posicionamento. Muitas das vezes as coisas começam na produção, começam muitas das vezes no projeto, começam muitas das vezes no sonho que foi desenhado, né, na sua intenção, no seu prazer que foi manifestado. Eu vejo aí 2 pontos fundamentais, Moisés. Eu posso, Ferreirinha, acreditar fortemente no meu negócio. A minha empresa de consultoria tem quase 20 anos. A minha empresa na área de mobilidade tem 7 anos. A Bento na área aí de marmitas e garrafas. Agora, quando eu me deparo, enquanto Ferreirinha, pequeno empresário, me deparo com essa situação tão frágil da economia, tão difícil,
já não quer mais apenas dizer se eu acredito ou não acredito no meu negócio. Existem uma série de obstáculos e adversidades que são muito mais complicadas e complexas do que apenas eu acreditar no meu negócio. Muitas das vezes, isso não quer dizer que se no final dessa travessia eu, Ferreirinha, não conseguir sobreviver, não quer dizer que eu fracassei. A gente tem que entender muito bem o que é essa questão de fracasso, né? Em algum momento, você também, às vezes, é colocado diante de obstáculos ou limitações que não necessariamente querem ver com fracasso. Então, por um exemplo aqui, Moisés, eu sou um indivíduo que faço muita análise pragmática. Quando eu digo assim, o jogador de futebol que tem uma vida profissional ativa, quando conceitualmente ele ultrapassa os 40 anos, não é que ele fracassou de não saber jogar mais. É que muitas das vezes a limitação natural que o corpo, que o metabolismo, que a sua capacidade física, a sua capacidade de regeneração, velocidade, já compromete o seu rendimento. Isso não quer dizer que esse jogador fracassou. Não tem a ver com fracasso, tem a ver com limitações que são colocadas e vão surgindo. Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que uma travessia como essa, tão difícil que a gente está vivendo, aonde serão muitas e muitas empresas que terão muitas dificuldades para passar essa travessia, não está associado isso a fracasso, está associado a uma série de obstáculos que muitas das vezes impõem limitações a nós. Um outro ponto que eu vejo fundamental, ao lado disso que você colocou, da paixão, da crença, é que muitas das vezes as pequenas empresas e as microempresas, elas gerenciam as suas operações como se fossem sala de almoço de casa. Então, na verdade, não há problema algum, né, das empresas serem familiares. A Samsung, uma das maiores empresas do mundo, é familiar até hoje. O Walmart, que é a maior empresa do mundo na área de supermercado, é familiar até hoje. Se a gente pegar uma empresa como Toyota, é familiar até hoje. O ponto não é ser familiar. O ponto é gerenciar como se fosse família. É totalmente diferente. E esse é um ponto que a micro e a pequena empresa precisa sempre ter uma humildade de reconhecer que tem que tomar muito cuidado quando você gerencia a sua dinâmica como se ela fosse a sua família, nos mesmos tipos de emoções, berros, resistências. Tem que tomar cuidado, né? O princípio da gestão, ele penaliza quem não consegue, de alguma forma, entender a necessidade do princípio da inteligência profissional, que não é ao que nós fazemos com nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, nosso filho. Então, esse é um princípio muito forte, né? As empresas micro e pequenas empresas são muito relevantes com a não competência quando elas se colocam como se fossem famílias. Sabe a família que você enxerga claramente que o filho e a filha não estão alinhados àquilo que se espera de valores, etc., mas os pais são sempre relevantes porque no final do dia é meu neto, é meu filho? Empresas precisam ser muito criteriosas com isso, porque no dia a dia ele pode ser muito mais sacrificado por esses tipos de atitudes. Quando você fala, tem uma citação muito bonita aí que você falou. Gestão penaliza, o início da gestão é de penalização. E isso é fato. Isso é fato. Mas assim, eu tenho meu sobrinho, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eles vão tocar esse negócio. Mas isso começa alisando o filho, alisando o sobrinho e tal. Exatamente isso. E isso vai perdendo todo o contexto, não é verdade? Exatamente isso. Pode ser quem for, Moisés, pode ser filho, pode ser sobrinho, pode ser quem for. Desde que preencham os requisitos e aquilo que se espera de expectativas numa gestão profissional. E quando eu digo que a gestão penaliza, é porque muitas das vezes está aquém daquilo que você acredita que você está fazendo. Né? Na economia real existe uma série de desafios e obstáculos que são impostos no dia a dia, que vão além da sua capacidade ou não de gerenciar. Então, as empresas, pequenas empresas e microempresas, precisam ter muito cuidado quando gerenciam suas empresas como se estivesse gerenciando um domingo de família, né? Onde senta todo mundo na mesa, cada um opõe sua coisa, berra todo mundo, grita todo mundo. Tipicamente uma família brasileira e italiana, né? Onde todo mundo fica ali emocionalmente berrando e gritando. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né?
quando esses princípios são colocados dessa forma. E por que na pequena e na microempresa? Porque são exatamente estruturas menores, que nascem de criadores, que nascem de sonho, né? Que nascem de uma série de vontades individualizadas. Tudo começa com a vontade, porém tem que se dosar onde se colocar suas vontades, não é? Exatamente isso. E assim, quando a gente vende a emoção, mas a gente não trata nosso negócio com a emoção. A gente vende a emoção. A emoção, ela precisa ser o combustível para a sua paixão daquilo que você acredita. Mas ela não pode ser o empecilho, o obstáculo das tomadas de decisões que precisam ser feitas para garantir a saudabilidade da gestão. É verdade. Isso é muito difícil. Isso é complexo, Moisés, é muito difícil. Mas as pessoas precisam entender. Sem sombra de dúvida. Precisam entender porque, assim, é fora de contexto. Ou vai ou não consegue. Exatamente isso. E a maioria é um equilíbrio difícil, sabe? É um equilíbrio muito difícil. E assim, hoje as pessoas querem ir mais rápido, querem ir mais longe, quer ter o resultado amanhã, e não é assim, não se constrói resultado. Eu abri um negócio, amanhã eu quero já estar ganhando dinheiro. A maioria das pessoas pensa assim ainda. Você sabe que esse é um outro ponto, porque como o combustível é muito de paixão, tudo é muito exacerbado, né? E essa exacerbação, às vezes, ela é desmedida. O pequeno e o microempresário, por uma necessidade mercadológica que eu entendo, a pressão é para que os resultados venham mais rapidamente. Por isso que precisa ser sempre muito bem estrategicamente medido o tamanho do passo que você dá, né, a capacidade expansionista que você empreende no seu negócio, porque existe um tempo, né, de educação, de maturação, um tempo de você ir preparando o seu terreno, e principalmente pequenas e médias empresas que precisam penetrar, muitas vezes, obstáculos de mercados que são consolidados, que possuem jogadores maiores e que a gente precisa mostrar ali para onde a gente vem fazer a diferença, né? Ferreirinha, tem uma pergunta aqui que já passou, mas eu gostaria de fazer a você. Foi feito por Sérgio. Ele fez: como vender luxo numa economia fragilizada? Olha, na verdade, é Sérgio que fez essa pergunta. Foi. Então, espero que ele esteja aí ainda. É assim, Moisés, essa pergunta de como vender luxo, na verdade, não é somente para o luxo, né? A pergunta é como vender nesse momento. O luxo, eu tenho um cuidado muito grande, Moisés, porque existe uma predisposição natural das pessoas de colocarem esse termo luxo e as marcas de luxo num pedestal que é quase um pedestal sacro, sabe? Mas no final do dia, se a gente pegar principalmente a Europa agora, que é o berço fundamental ocidental das principais marcas de luxo do mundo, elas estão todas paradas, Moisés. Aqui no Brasil, nós ainda temos uma venda orgânica no e-commerce que tem mantido ritmos interessantes para as marcas de luxo que operam no Brasil. Mas lá fora, nem no online elas estão mais vendendo. Nos principais mercados da Europa, o próprio comércio eletrônico foi interrompido por uma série de questões, por uma série de obstáculos. Então, o ponto agora, essa pergunta do Sérgio, que é uma pergunta importante, muito difícil, não é como vender luxo em economia fragilizada, é como vender comida de restaurante, é como vender tênis, é como vender chupeta, é como vender tudo. Na verdade, esse mercado fragilizado não é brasileiro, ele é mundial. Esse é um reaprendizado. Essa pergunta é a pergunta que todo mundo tem feito nesses últimos meses, né? É a pergunta mais difícil, é a pergunta mais complicada. Tudo o que precisa ser feito sempre equilibrando muito a dose de carinho, de cuidado. Esse é o momento de se falar com o coração. Então a gente tem que estimular a venda, por mais que você tenha dificuldade, porque eu digo, muitas das vezes a gente acredita que a necessidade é nossa, não é nossa, a necessidade é de todo mundo. E também não pode acreditar que somente o seu esforço de venda dará resultado. Não dará, porque esse é um momento muito desafiador. Ontem eu até fiz um post nas minhas redes sociais, depois da apresentação do Bocelli, Moisés, onde eu dizia que a gente não pode minimizar o fato que metade da população mundial está em isolamento. São 4 bilhões de pessoas já em isolamento social. Com isso, a economia real no mundo foi interrompida.
Isso demanda de nós uma série de novos aprendizados, uma série de novos esforços, de uma série de novas estratégias que ninguém nunca teve isso na mão. É uma página em branco agora. Agora, sendo muito pragmático, nesse exato momento, na pergunta do Sérgio, é fundamental, se você não está numa atividade considerada essencial, né, farmácia, por exemplo, a necessidade, que é uma competência sua, Moisés, que eu entendi aí na sua região, a necessidade da transformação digital, ela é fundamental. Para aqueles que já vinham se preparando a isso, essa travessia, por mais difícil que seja, ela possui alguns atenuantes que transformam essa via crucis aí muito complicada um pouco mais menos dolorosa, digamos assim. Para as empresas, ou as marcas, ou os empreendedores que resistiram muito para a transformação digital, essa via crucis ainda é mais delicada. Porque nesse exato momento, o nosso principal conector do isolamento com o mundo real são as ferramentas digitais, onde elas se tornaram agora não somente necessárias, mas elas se tornaram essenciais para esse momento. Então, essa pergunta é como vender, na verdade, é o que eu fiz antes para estruturar-me para momentos como esses. Né? É muito interessante quando você fala isso, porque chegaram pessoas para mim, mas eu quero abrir agora eu quero abrir meu e-commerce agora, eu quero agora me posicionar, aquilo que eu escutei de você, que eu achava que era balela, agora eu quero colocar como antes. Agora não tem como fazer. Exatamente. Agora, porque se você entrar agora, não vai adiantar. As pessoas não vão conectar com você, porque você não conectou antes com elas. Exatamente. Entendeu? Isso. Fica Então, mais difícil, né? É uma trajetória mais difícil. Fica mais complicado, porque nesse tempo agora nós estamos angustiados, desesperados, tudo virou prioridade. Salvar, pagar, custo, receita. E ao mesmo tempo você tem também, ou teria que também, fazer investimento para fazer uma transformação digital. Ou seja, tudo se torna mais desafiador, né? Porque se você tem R$2, esses R$2 tem que fazer você sobreviver, pagar a conta, renegociar, se manter e ainda fazer transformação digital, evidentemente que o obstáculo fica maior. Com certeza, com certeza. Então, assim, chegou a hora de... A gente sabe, e como é que a gente convence? Pessoas precisam de pessoas, Ferreirinha. Não adianta, isso é fato, não é? Fantástico. E a gente, quando coloca e se importa com as pessoas, é que a gente ganha o crédito. Ninguém compra aquilo que não conhece. Se eu estiver errado, me responda. Mas eu tenho isso. A gente precisa conhecer, ou principalmente alguém que já viu, que já provou, para eu poder adquirir aquilo dali. Não é? Então, aqui, ninguém compra o que não conhece. Então, quando vê isso, a pessoa não tem rede social, não tem posicionamento digital, e diz assim, não, agora é que eu quero. Não, agora não tem condição. Espera aí, passar isso aqui, para poder você criar o seu posicionamento. Porque se você começar agora vendendo, você não vai conseguir vender. Agora, se você começar agora se importando com as pessoas, eu fico calado. Então, vamos se importar, vamos dar mensagem de credibilidade, de resiliência para as pessoas, dizer que tudo isso vai passar, que as coisas vão chegar. Mas um dado que você falou aí, que é muito importante, você sabe que nós brasileiros copiamos tudo que vem da América Latina aí de cima. Você sabe muito bem disso. Não é? Então, isso é fato. Não é? E você trouxe um dado importante. Nem lá a internet está com esse boom todo que está acontecendo no Brasil. Então, assim, a gente também está fazendo história agora. Porque lá a Europa, como você fala aí, até a internet teve seu baque lá. Até a venda online teve seu baque lá. Não é? E a gente no Brasil está encontrando oportunidades nesse momento, esse micro e pequeno. É a pessoa que vende um brigadeiro que coloca na sua rede social e o brigadeiro chega até a pessoa, até a quem está comprando. Então, assim, como é todo esse ecossistema de idas e vindas, de pós e contras, por exemplo, que a gente copia tudo que está lá, que lá está sofrendo e que a gente está tentando encontrar oportunidades, não é, com base no digital. Como é que você avalia isso? Olha, Moisés, você é excelente, né? Você contextualiza suas reflexões de forma muito interessante, muito contundentes. Então, na verdade, não é o que eu vejo, é apenas eu corroborando aí com a sua análise, com a sua reflexão.
tem muita informação aí que você colocou, que é assim, Moisés, o primeiro ponto, me permita apenas contribuir aí com a sua reflexão. O fato da gente olhar para fora e copiar, se inspirar, seja o que for, isso não é um princípio brasileiro, Moisés. Isso são de todos aqueles que são emergentes diante de conceitos mais estabelecidos no mundo. O que eu quero dizer? O poderio hoje da Ásia, né, a sua capacidade de ter se reinventado a Ásia como destino, evidentemente se tornou um farol. E todo mundo, de uma forma geral, olha para isso de forma a copiar, a inspirar, seja o que for, né? Se a gente olha para a Europa ou os Estados Unidos, que são mercados muito estabelecidos, diante de mercados como o nosso, é natural esse processo, sabe, Moisés? Muitas das vezes eu não vejo problema, sinceramente, da gente olhar muito para fora. O meu ponto é quando a gente não equilibra essa possibilidade. Porque eu também posso destacar, Moisés, um mundo de coisas extraordinárias que nós fazemos no Brasil. Eu tenho clientes em todas as regiões do Brasil, aí na Paraíba, a regionalização gastronômica que existe aí no interior da Paraíba, a regionalização que existe de muitos trabalhos manuais, com artesanato ou com rendas aí no interior da Paraíba é muito forte. Então nós temos muitas coisas locais. Nos falta no Brasil uma série de inteligências competitivas que transformam os nossos mercados mais competitivos. O Brasil é um país muito oneroso, um país muito injusto da forma que trata o pequeno e o médio e o microempresário, né? As cargas tributárias, os incentivos, né? É muito difícil pegar dinheiro no Brasil, né? O micro e o pequeno empresário acessa dinheiro da mesma forma que acessa as grandes empresas, nas mesmas parcelas, nos mesmos juros. Então é muito difícil. Há uma baixa de incentivo a esse pequeno e microempresário no Brasil, que torna tudo mais desafiador. Dito isso, Moisés, e aí só uniformizando, quando entra no digital, nós temos uma característica no Brasil que nos torna muito interessantes. Nós somos muito conectados, nós somos muito entusiasmados nas redes sociais. O Brasil é atualmente é pré-Covid, tá, Moisés? Porque muita coisa será alterada agora, que eu não consigo ainda ter a informação. Mas o Brasil já era a segunda maior comunidade no LinkedIn no mundo. O Brasil já era a segunda maior comunidade no Facebook, o maior crescimento isolado do Instagram, o terceiro maior acesso de busca no Google. Então, o brasileiro, por si só, tem um estímulo e uma motivação nas redes sociais interessantíssima. Então, nós já éramos o maior crescimento de Netflix no mundo, e considerando que a Netflix no Brasil você pode baixar para assistir, né? Você faz o download para assistir no seu celular, o que isso não existe em alguns outros lugares do mundo, o Brasil já era o líder isolado do mundo em baixar conteúdo da Netflix para assistir no offline. Então, essa motivação brasileira cria, sim, uma alternativa muito interessante nesse exato momento digital. Vou te dar alguns outros insumos aí para sua brilhante contextualização e explanação, Moisés. Se a gente pega a Amazon, que é a maior operação de comércio eletrônico do planeta, no Brasil, ela ainda esbarra com jogadores locais. Vamos pegar o caso da Magalu, da Magazine Luiza, que é a líder hoje no mercado brasileiro. Ou se a gente pegasse uma Americanas, um Submarino, mas vamos olhar agora primeiramente para a Magazine Luiza ou para uma Netshoes, que possuem tamanhos muito expressivos no Brasil. A Amazon, aonde entra, ela é basicamente a líder isolada do mercado. Não é o caso no Brasil. A nossa competência digital, de criação, e olha que a gente tem muitas dificuldades com tecnologia ainda no Brasil. Você veja, Moisés, você que é um especialista nessa área, eu não vou falar nem do 4G, ainda menos do 5G. Mas se eu falo do 3G, que é o mais básico que deveria ter,
o 3G não chegou ainda nem a 75% dos municípios brasileiros. E mesmo assim, o brasileiro, ele tem essa natureza que nós temos de estímulos, de interação, a gente faz exatamente a mesma coisa no online. Nós somos muito entusiasmados. Então, nesse exato momento, parte das nossas operações brasileiras bem estruturadas no online, ou que fizeram um bom exercício de casa, os resultados, apesar da dificuldade, têm sido favoráveis, ou pelo menos têm mantido o ritmo de crescimento dentro de uma situação que seria crescimento normal de uma situação como essa. Agora, tem um outro ponto, Moisés, que eu também vejo que corrobora um pouco isso. Nós, no Brasil, ainda não temos a percepção da extrema calamidade que a pandemia do coronavírus, da Covid-19, tem nos Estados Unidos, teve na Ásia e está tendo ainda na Europa. Nós, no Brasil, ainda temos uma percepção que isso está um pouco distante do meu dia a dia. Não está dentro da minha casa. É totalmente diferente hoje nos Estados Unidos, né? O que eu costumo dizer, e faço esse comentário com muito carinho ao seu público aí, Moisés, eu estou impressionado, quase 200 pessoas aí conectadas com você, parabéns. A 9h35, que eu achei maravilhoso, né? 9h35 e não 9h30. Eu vou te dizer, Moisés, e aí eu vou fazer esse comentário com muito cuidado, assim. A pilha de mortos muda toda a perspectiva. Verdade. Na Europa, nos Estados Unidos, a situação é tamanha de tristeza e drasticidade que mudam as perspectivas do dia a dia das empresas, das marcas, de uma forma geral. Então, nós aqui brasileiros ainda estamos muito... A gente está muito entusiasmado para brigar pela não ou pela sim quarentena, pelo não ou pelo sim isolamento. Muito essas polarizações são extremas no Brasil ainda, e aqui eu não falo, não é meu papel de fala de juízo. Existe aí muito equilíbrio a ser feito, mas é importante perceber que lá fora, em muitos dos países, aí eu posso falar das economias principais, americana, Inglaterra, a quinta maior economia do mundo, Alemanha, a primeira economia da Europa, ali não teve nem questionamento se podia ou não podia. É obrigatório. Se você sair, tem multa. E se você sair, você é multado, literalmente multado. Na França, há quase um mês, as pessoas se botarem o pé na rua sem justificativa, que precisa ter papel na internet, onde você pega ali um formulário, você é multado em 500 euros. O que isso leva a quase 3 mil, 4 mil reais. Nós, como somos muito entusiasmados no Brasil, a gente meio que esquece dessas informações e parece que essa é uma questão brasileira, do isolamento da quarentena. Não tem nada a ver com o Brasil, o mundo está parado. Essa perspectiva que no Brasil é atenuada nos dá também essa ainda possibilidade de alguns ritmos de consumo terem sido mantidos, como é o caso da internet. O que tudo isso, no final do dia, entrega o Brasil, por enquanto, tomara a Deus que a gente não tenha essa situação se agravando, uma situação de calamidade inferior. Apesar de que nós já estamos entre os 8 principais mercados do mundo no crescimento da pandemia. Porque, mais uma vez, nós brasileiros, nós temos uma capacidade de abstrair aquilo que é negativo e a gente se foca somente nas motivações. No tamanho do Brasil, nós já estamos entre os 8. Isso é assustador. Muito assustador se manter um ritmo de crescimento como esse. Mas, voltando ao seu ponto, essa capacidade brasileira criativa, entusiasmada do design, de interação no online, no digital, tanto na interação, tanto na criação, tanto na plataforma, tem dado resultados interessantes. Com certeza. E assim, tem pessoas que chegam e dizem assim, de 100% que eu pensei que eu ia perder, eu comecei a vender 60%. Então, isso é que é muito bom, né? Principalmente os deliveries, alimentação, restaurantes aí que fecham, mas que com o delivery mantém aberto. Ferreirinha, eu queria levar um outro assunto aqui, porque você, como sempre, contribui para o Brasil e para o mundo aí com suas conexões. Mas, assim, um outro presente que você entrega, eu acho que esse filho seu, que é o Paladar Não Retrocede, né? Que, assim, que é uma mensagem, confesso a você, brilhante, uma mensagem linda e que pode chegar a qualquer pessoa,
assim como a internet chega, mas o seu livro, assim, quem lê não muda de vida, eu quero dizer que muda de vida de verdade, muda de vida, Obrigado, Moisés. começa a ver, então eu gostaria que você mostrassem para a minha audiência e para a sua audiência que está aqui, que o que é que o Paladar Não Retrocede traz para a nossa vida, traz para a nossa vida. Obrigado, Moisés. Obrigado aí pela sua gentileza. Eu vou te dizer o seguinte, Moisés. O Paladar Não Retrocede, o título do livro, que é... Essa é uma frase que acompanha a minha vida profissional. Eu pautei a minha vida profissional, a minha jornada profissional, até quando eu não usava essa frase, esse conceito já permeava a minha jornada profissional. O título do livro veio até através do meu funcionário, Leandro, que é meu gestor na área de conteúdo, que quando nós estávamos com trocentas ali reflexões sobre a capa do livro, ele de imediato virou e falou: Fê, meus funcionários me chamam de Fê, Fê, o Paladar não retrocede, é aquilo que você fala, é aquilo que você vive, é aquilo que todos nós que trabalhamos com você representa no nosso dia a dia. Eu comungo da seguinte opinião: nós somos educados, Moisés, pelas marcas, produtos e serviços e pelos profissionais que nos educam a perceber as coisas numa outra perspectiva. Nós somos educados pelos profissionais, pelas empresas, pelas marcas e serviços que elevam o nosso patamar de diálogo. Nós somos educados por aquele professor que, quando a gente era lá criança ou adolescente, você carregou com você aquela sensação daquele seu professor primário, da sua professora de alfabetização, ou do seu professor que de alguma forma te inspirou quando você era adolescente. Nós somos educados por aquele professor da faculdade que te desafiou a subir degraus. O mesmo acontece quando alguém tem a chance de viajar para qualquer lugar, não importa. Todas as vezes que nós viajamos para um local que nós temos vontade, sonho, desejo, e pode ser a cidade do lado, não importa para onde você vai, você tem uma vontade de descobrir nesse local não somente as coisas mais básicas e comuns, você quer descobrir aquilo que é mais especial, você se prepara para ir no restaurante mais especial, a sorveteria que foi indicada, que é o máximo. Nós somos educados por todas as possibilidades que educam o nosso posicionamento. Eu digo, Moisés, que quando quem anda de ônibus, transporte público, e tem a chance de andar num ônibus com ar-condicionado, não sente falta do ônibus sem o ar-condicionado. Quem tem a chance de pegar metrô com ar-condicionado, não vai sentir falta daquele calor insuportável dentro do metrô. Quem tem a chance de dirigir carro com direção hidráulica, Moisés, com o sistema elétrico, eu falo, você não sente falta da direção dura para fazer a baliza, né, para enfiar o carro numa vaga, ou para a manivelinha. Ninguém entra num carro e fala, ah, meu Deus do céu, que saudade da manivela para abrir vidro. Não é possível uma coisa dessa. O mesmo acontece com comida, o mesmo que acontece com bebida. Então eu digo que nós não retroagimos. Você pode, inclusive, diante de uma crise como essa, por exemplo, que há perda de renda discricionária, que há literalmente um empobrecimento, se o seu paladar já mudou, você é capaz de dar passos para trás, porque você não pode. Então, nesse exato momento eu não tenho dinheiro, não vou gastar com isso, não vou fazer isso. Mas quando você retoma o fôlego, a primeira coisa que você faz é resgatar aquilo que você deixou. Verdade. Porque o paladar não retrocede. Uma vez que nós somos educados por marcas, pelo algodão, pela camiseta, por aquela marca que você gosta, por aquele restaurante que você aprendeu a gostar, pelo profissional como você, que nos educa a fazer inteligência no nosso negócio, quando a gente tem a chance novamente, a gente volta para esse patamar. E eu venho, Moisés, e aí eu vejo que isso é muito importante, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu venho do segundo maior município do Rio e o município mais pobre do Rio de Janeiro. De um pai que era dono de botequim. Então,
eu aprendi ao longo da vida, não através da minha família continua sendo muito simples, que todas as vezes que tanto eu, ou minhas irmãs, ou meus afilhados, ou minha mãe, meu pai falecido, que nós nos permitimos a dar um passo que vai além daquilo que acontece no nosso dia a dia, aquilo nos emociona para sempre, né? E sempre volta na cabeça, um dia eu vou voltar naquele restaurante, um dia eu vou voltar lá naquele país, um dia eu vou voltar lá naquela... A gente faz esse movimento. Então, eu acredito e vivo fortemente em acreditar que o paladar não retrocede. Então, mas aí, e essa aula assim, pública, dada pelo próprio Obrigado, autor, né? nos faz muito. Olha, Ferreirinha, eu quero lhe dizer que eu tenho um outro sonho agora que se foi construído. Eu quero trazer você a Patos e eu vou trazer Vai ser você um a prazer. Patos. Quero trazer você para falar para os empreendedores e empresários aqui, olhando na cara deles e você vendo como é o olhar de cada um para o que você fala, não é? Vai ser um prazer. Entendeu? Então, assim, e Eu isso. já te dou o meu sim. Você já tem o sim. Vamos só Muito entender como é que o mundo agora se desdobra, mas você já tem um sim. então já agradeço, muito obrigado. Então, assim, inclusive as pessoas pediram para eu deixar a live gravada, eu vou deixar gravada e vou reprisar outras vezes. Que bom. Vou transformar também no podcast, pegar o áudio e colocar no podcast, porque isso é Por favor, importante. A faça os palestra, seus necessários. a palestra, isso aqui foi uma palestra que você fez para a gente Imagina, hoje. imagina. Isso aqui, ouvir você com sua humildade, eu quero dizer que você é uma pessoa muito humilde e você transmite a humildade, não é? E Obrigado. você chegou porque você é referência e isso não é intermédio de dizer que você é autoridade. E você tem que aceitar, não é? Então você tem que aceitar isso, porque nós os reconhecemos como autoridade. E que isso é importante. O brasileiro tem em você, Ferreira, tem em você como alguém que olha o que a gente pode fazer para o nosso negócio. Isso é fato. Não é? Então eu gostaria muito assim de realmente lhe agradecer por ter aceitado esse meu convite, o convite de um sertanejo, de trazer o seu olhar que é muito parecido com o nosso, não é? É muito parecido com o nosso e muito obrigado e só gratidão mesmo por tudo, tá? Moisés, muito obrigado. Você é muito generoso. Para uma segunda-feira de manhã, no pós-Páscoa, você me emocionou aqui. Mas eu quero me dê o direito de fala, da mesma forma que você falou, que eu tenho que aceitar, eu também vou fazer o seguinte comentário. Moisés, aquilo que nos aproxima, de uma forma geral, no Brasil como um todo, as características que nos aproximam são muito maiores do que aquelas que nos distanciam. No final do dia, nós somos muito mais próximos e muito mais parecidos do que nós podemos imaginar. E dessa forma, Moisés, quando você entrou em contato comigo semana passada, e você já iniciou a conversa dizendo quase que você achava que eu não ia responder, eu quero te dizer o seguinte, Moisés, você representa exatamente aquilo que eu pautei a minha vida e pauto a minha vida profissional. Você está no interior da Paraíba, você é um sertanejo, você é de Patos, e você, na sua condução, foi muito mais exímio e brilhante do que muitos que eu conheço das tradicionais regiões sudestes ou sul do Brasil. Então, aqui é um elogio a você e um agradecimento a você por manter aí em Patos, no interior da Paraíba, a sua crença que é possível, sim, aí ter um nível de excelência como você está pregando aí nessa condução brilhante da live. Gratidão, muito obrigado mesmo por isso aí. Eu quero dizer a vocês assim, o seguinte, eu invisto muito, eu vou para fora, eu vou para São Paulo, todo mês eu estou em São Paulo para aprender, para trazer para minha terra o que ela precisa saber, o que os grandes centros. E assim, oportunidades no Moisés, fica aqui, venha para São Paulo, é aqui o lugar de ganhar dinheiro, mas meu jogo não é o jogo do dinheiro. É o jogo do legado. Aqui tem pessoas que precisam trazer dessa contribuição que eu trago. Entendeu? Mas assim, muito obrigado, Ferreira. Muito obrigado, Ferreirinha. Muito obrigado, felicidades. Que Jesus lhe abençoe. Tá? Amém. Boa semana para vocês aí. Felicidade, tá bom? até mais. Abraço, Moisés. Até logo.